Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco aqui, você também que está em casa participando do culto com a gente. Com muita alegria que eu sempre digo que nós começamos a semana juntos, atendendo um chamado que o próprio Deus nos faz, para que nós nos encontremos como comunidade, como congregação diante dEle, como igreja. É isso que nos reúne aqui. Nós estamos atendendo o chamado do próprio Senhor para que nós o adoremos. É esse o propósito de um culto. Por isso que você é muito bem-vindo a estar conosco, se você está aqui hoje com a gente pela primeira vez. E hoje eu quero começar voltando muito longe no tempo. Se puder dar só uma aumentadinha leve aqui no meu retorno, para quando eu agradeço muito. Mas há muitos anos, quando eu era adolescente, ainda já existia luz elétrica, mas uma vez eu sempre me meti em furadas. Então, assim, todos os meus amigos souberam a vida inteira que eu sempre estou metido em enrascada, porque eu não sabia, ainda não sei muito dizer não para alguns convites, né? Mas nessa época eu sabia menos ainda. E eu era adolescente, assim, sempre entediado com aquele desgosto eterno de viver, né, que o adolescente típico tem. E aí, um dia, eu nem ia mais para a igreja nessa época, eu estava bem afastado, mas eu tinha uns primos que frequentavam muito fortemente a igreja, que o pai era pastor, e aí eles me chamaram um dia para um luau. Era um luau na casa de uma pessoa muito conhecida lá em João Pessoa, e eu sabia que era uma mansão enorme à beira-mar. Eu disse, não vou perder a oportunidade de ir para esse luau, que é uma festa na casa de fulano. Vamos lá, claro, tinha uns 15, 16 anos, fomos eu, mais um amigo e mais 2 primos, e acho que mais uma pessoa da igreja deles. Éramos uns 5 adolescentes assim, e quem nos chamou foi uma senhora, que era a mãe do pastor que eu trabalhei até 2018, que era o pastor Robinson Grangeiro. Ela chama-se Mavete. Um dia ela vai ouvir isso. E aí Mavete, na época, nos chamou para irmos nesse luau. E meu primo Neto aceitou e nós fomos todos juntos. Chegamos lá, era assim, tinha acho que 12 pessoas, fora nós 5, e era um jantar de despedida para a filha do mais velho que ia embora, uma reunião íntima, só para pessoas muito próximos, um ambiente muito íntimos, e 5 adolescentes perdidos lá no meio, e como se não bastasse, no meio da reunião, aí a Mavete foi organizar. Mavete não tinha um pingo de juízo, aí chama meu primo e faz, Neto, queria que você dissesse algumas palavras para fulana que está indo embora para o Canadá. Ele olhou assim, ele não sabia o que dizer. Aí, fulana, eu não conheço você, mas vou sentir muito a sua falta. É a pior coisa que alguém pode dizer numa ocasião dessas. E sobrou para mim orar pela partida sofrida da fulana que ia embora. Estão todos muito contritos nesse programa de índio que nós aceitamos. Passaram-se alguns anos, já estava casado com Rosa, já tinha ido para o seminário, voltado para João Pessoa, e estava descobrindo se eu ia querer mesmo ser pastor, porque esse meu pastor dizia que eu tinha vocação para ser pastor, eu dizia que não. Então eu fui trabalhar ali, dar uma força com os adolescentes, ajudando um outro colega hoje, que é o Igor. E aí eu cuidava dos adolescentes. E aí veio um convite para uma festa de aniversário. Uma mãe manda, olha, é o aniversário de fulano, vai ser muito importante se você estiver lá. Aí eu e Rosa, vamos. Chegamos na festa de aniversário, tinha lá um monte de adolescentes. Eu não tenho jeito nenhum com adolescente. Aquela multidão de adolescentes. Aí ela, pronto, Vandi chegou, a festa vai começar. Está na sua mão, pode fazer a festa. Eu digo, ninguém combinou que eu ia fazer o entretenimento da festa. Aí eu tive que inventar com Rosa alguma coisa de um quebra-gelo no meio do nada para fazer aquela festa funcionar. É assim que funciona a vida de pastor. A gente está sempre metido em alguns convites que são, na verdade, grandes enrascadas. Portanto, não cole em mim quando alguém me convidar para alguma coisa. Não precisa dizer que vai junto, que você pode acabar numa grande furada comigo. A verdade é que a vida inteira eu sempre achei os convites interessantes. E eu penso que se alguém me convida para alguma coisa, ela faz questão que eu esteja lá. Então, eu acabo que essa minha carência existencial acaba aceitando. Hoje eu sou um pouco mais criterioso. Mas, de vez em quando, se você não pensa muito, você acaba se metendo em enrascadas. Hoje nós estamos no 2º domingo do Advento. Eu sei que nós paramos um pouquinho hoje a série sobre Tiago, porque eu queria tratar com você um pouco sobre o que é que nós estamos celebrando quando nós chamamos o 2º domingo de dezembro de 2º domingo do Advento. Se no 1º domingo do Advento nós celebramos a alegria, no 2º domingo do Advento nós celebramos a esperança. Advento é uma expressão que quer dizer aquilo que está por vir, aquilo que está chegando.
Então são domingos de preparação para o momento em que a comunidade cristã celebra simbolicamente a chegada de Jesus a esse mundo no dia do Natal. Hoje é o dia em que nós vamos falar sobre um convite que o próprio Deus faz para que nós, como pessoas que esperamos Jesus, possamos esperar com esperança. É esse o convite irrecusável, que não é cilada, que nós vamos ler juntos, lá em Isaías, capítulo 55. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá, por favor. Isaías 55. Hoje é uma ocasião que eu queria ler com vocês o capítulo inteiro, então eu vou pedir um pouco da sua paciência. Lembrando sempre que hoje, por ser dia de ceia, nós não temos o departamento infantil funcionando, mas se vocês precisarem usar o espaço, fiquem à vontade, por favor. Diz assim o texto das Escrituras, Isaías, capítulo 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, façam para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o esplendor. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o mal os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Vamos orar? Pai, te agradeço por essa palavra. Te agradeço porque ela é viva e tem poder de trazer esperança ao nosso coração pela ação do Teu Espírito. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos alcance, nos ensine com poder, para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. O livro de Isaías é um dos maiores que você vai encontrar na sua Bíblia. É um livro profético e é conhecido como um livro profético dentre os profetas maiores. Você sabe que na Bíblia você vai encontrar profetas maiores, que são os livros maiores que você vai achar, e tem os profetas menores, que são menores não por ordem de importância, mas menores porque tem mesmo ali menos páginas, menos capítulos, são mais compactos. Isaías é um profeta maior. E é interessante quando a gente olha para o livro de Isaías, porque você vai encontrar várias profecias messiânicas. Profecias messiânicas são profecias que Isaías recebeu da parte de Deus, que apontavam para o cumprimento da promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis, no capítulo 3:15, que eu não sei se você lembra, mas dizia para Adão e para Eva
que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e que essa lhe feriria o calcanhar. Então é a primeira referência que você tem na Bíblia de que vai vir alguém da descendência dos seres humanos que vai resolver o problema do caos e o problema do mal de forma definitiva. O livro do profeta Isaías traz ainda mais revelações que deixam ainda mais claro o perfil dessa pessoa, o perfil desse homem que é descendência dos seres humanos e que é promessa de Deus para solucionar toda a história humana. E Isaías vai trazer isso, por exemplo, como forma do servo sofredor, onde ele apresenta esse Deus encarnado em forma de gente e que vai passar pelo sofrimento humano para que os seres humanos tenham a esperança de não sofrer para sempre. É essa a mensagem que Isaías vai desenvolvendo, ao mesmo tempo em que traz uma palavra de chamado ao arrependimento, de chamada ao arrependimento. O tempo todo que você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver uma relação entre o povo que foi chamado povo de Deus para ser testemunha para as nações e esse próprio Deus, em que esse povo ora está muito perto de Deus e recebe todos os benefícios disso, e ora está muito longe de Deus e sofre todas as consequências disso. Porque se existe uma regra espiritual que foi ensinada por Deus no Antigo Testamento, é a seguinte: quando eu estou perto de Deus, eu recebo os benefícios dessa proximidade. Quando eu estou longe de Deus, eu sofro as consequências dessa distância. E não é necessariamente o castigo de Deus, é simplesmente o fato de eu estar longe de Deus que traz sobre mim as consequências daquilo que eu sou sem Deus, que é aquilo que nós chamamos de pecado e que nós vimos no domingo passado. Portanto, Isaías vai costurando essa história de forma que você vai vendo o que é que nós deveríamos ver e ser e ter em termos de existência perfeita e paz verdadeira. Você encontra as consequências desse distanciamento de Deus, você encontra as consequências claras da vida de alguém que se distancia de Deus e um chamado ao arrependimento, onde nós somos convidados a olhar para esse Deus de volta, nós e principalmente o povo para quem esse livro foi escrito de maneira imediata, olha para esse Deus, arrependa-se e receba de novo todas as coisas boas que esse Deus tem para dar para você. Então é essa a mensagem que vai sendo construída aqui até o capítulo 51, 50 de Isaías. A partir de então você vê uma virada, porque é apresentado esse Messias de uma maneira mais encorpada, e você vai descobrir agora as consequências da chegada desse Messias. O capítulo 55 já surge quando as pessoas que estão lendo ou ouvindo as profecias de Isaías já têm noção de quem é esse Messias. Já ouviram falar sobre ele. E ele começa com um convite, que é um convite específico, porque ele começa chamando essas pessoas: venham todos vocês que estão com sede, venham todos vocês que estão sedentos. E aparentemente a gente vê aqui somente um público que é convidado a atender esse convite. Mas se você olhar com atenção, esse começo de profecia é direcionado a dois tipos de convidados, a dois tipos de gente. Primeiro você vai ver esse que está explicitamente, a quem está explicitamente direcionado, quando ele fala: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Esse é um tipo de gente que está com sede, gente que passou o dia no deserto e que sabe que a sua necessidade é água. É gente que está cansada, gente que se você pudesse transformar em uma imagem, é um gramado esturricado pelo sol. Gente que está ali buscando de qualquer forma ser alimentado por alguma coisa que traga vida de volta para ele. Sabe, tem dias que a gente acorda assim ou que a gente se torna assim. Parece que a gente é só terra seca, é aridez, é calor. Parece que você não tem mais de onde tirar nutrientes ou de onde tirar energia para continuar vivendo, ou para continuar sonhando, ou para continuar pensando no futuro. Parece que, de repente, a fonte de vida que a gente tem seca. Tem dias que a gente está assim. E esse convite é para corações e para pessoas que muitas vezes estão esturricadas pelo sol, que a vida, as circunstâncias já te deram tudo que você poderia dar, e a sensação que você tem e que eu tenho é que não tem mais de onde tirar força,
não tem mais de onde tirar energia e vigor para seguir em frente. Então, o convite que Jesus, que o próprio Deus faz nessa profecia é: venham todos vocês que estão sedentos, todos vocês que não têm mais forças para lutar, não sabem mais o que fazer, que não têm mais energia vital de onde tirar força para seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo que ele fala sobre essas pessoas, no versículo 2, ele fala sobre um outro tipo de gente. Porque essas pessoas que aparecem aqui já não são mais as sedentas. E ele faz isso de forma de perguntas retóricas. Quando ele diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz você. Escutem e comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Se existem as pessoas sedentas que sabem que não tem mais saída, existe um outro tipo de gente que às vezes é mais comum do que a pessoa que está realmente sedenta. É aquela pessoa que está vivendo enquanto não percebe que está com sede. Gente que trabalha, gente que acorda todos os dias muito cedo, gente que dedica todas as suas energias em um propósito ou um objetivo, mas que no fim do dia, ao botar a cabeça no travesseiro, não encontra sentido e não encontra resposta e não encontra preenchimento de vida naquilo que faz, naquilo que gasta energia, naquilo que dedica à rotina. É mais ou menos o espírito da época que a gente vive. Nós vivemos em um mundo extremamente atarefado, em que todos os dias nós conseguimos achar mais espaço na agenda para conseguir fazer mais tarefas. Eu sou o principal dos pecadores nesse sentido. Eu celebrei a chegada da inteligência artificial como ninguém, porque agora eu posso ter mais um emprego, diga Rosa. Porque agora eu vou falando com o chat GPT, ela vai organizando a minha vida, me dando respostas. É uma bênção isso. Pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Mas o espírito da nossa época, do nosso tempo, é um espírito que vai tirar da gente o máximo que puder. É uma rotina que vai tirar da gente o máximo de empenho, o máximo de trabalho que ele puder. E de repente você se encontra ouvindo essa voz: para que é que você está comprando pão que não vai encher a sua barriga? Por que é que você vai dedicar tanto trabalho árduo naquilo que não satisfaz você? Qual é o sentido das coisas que você faz? Você pode não estar com sede, mas por que é que você faz aquilo que você faz? Esse convite é para esses dois tipos de coração. Corações que sabem que são sedentos e que é mais fácil de entender o que precisa, e corações que não perceberam ainda que estão com sede e que estão tentando resolver a sua sede com tudo o que aparece no mundo. Seja com diversão demais, com trabalho demais, com ócio demais, mas é gente que está trocando fontes de água viva, como o próprio Isaías fala, por cisternas rotas, que é caixa d'água vazia. Nós podemos ir por esses dois caminhos, e é ainda mais difícil ouvir a mensagem de Deus por meio de Isaías, quando nós somos o segundo tipo de gente, ou quando nós estamos como o segundo tipo de gente, do que quando nós estamos simplesmente percebendo que estamos com sede. É interessante esse convite, porque ele não é um convite elegante. Venho por meio desta convidar Vossa Senhoria e sua digníssima família para estarmos juntos na ilha fiscal por ocasião do fim do império. Não é esse o caminho desse convite. Isaías aqui usa um requinte literário, porque ele faz um jogo de palavras como se fosse um feirante. Se você já foi numa feira mais rústica, as feiras aqui da Zona Sul são muito finas, ninguém grita não. Mas as feiras que eu já fui, nesses convites que eu já aceitei, você vai andando pela rua e é guerra de grito. Laranja, R$3, olha a banana, você vai passar, aqui freguês, aqui freguês. É barulho o tempo todo. E Isaías faz esse jogo de linguagem. Então ele começa esse texto com venham, comprem, escutem, venham. Ele traz para a profecia o clima de uma feira, de alguém apelando para que você escute o que ele está falando. E ele vai usar alguns verbos imperativos, que a gente chama na publicidade de marketing agressivo, né, que são esses verbos compre, faça, venha, escute. Ele usa 13 verbos imperativos para reforçar aquilo que ele quer que as pessoas entendam. Então ele vai dizer venham, comprem, mas ele vai reforçar 3 vezes escutem.
parece que a ênfase dessa venda ou desse convite é fazer com que as pessoas escutem o que ele está falando. Quando você está numa feira e você está andando ali no meio daquela bagunça, eu pelo menos tenho audição seletiva, então eu não escuto tudo que estão gritando. Eu vou ali, eu quero comprar banana, eu vou focado na banana. Eu quero comprar queijo, eu vou comprar o queijo. Então, não vou, pode gritar pitanga 10 vezes que eu não vou olhar, né? Mas eu tenho essa audição seletiva. E aqui o que Isaías está fazendo é chamando a atenção das pessoas para aquilo que elas precisam ouvir. Porque parece que no meio dessa bagunça da vida toda da gente, a gente usa dessa audição seletiva e a gente tem muito para falar, e Tiago fala sobre isso, e a gente para muito pouco para ouvir. Então, às vezes, nós precisamos, no meio de uma turbulência da vida, ou de uma feira, ou de muita gritaria, parar para ouvir aquilo que realmente importa. E aqui, dentre todos os verbos imperativos que Isaías traz na profecia, ele reforça 3 vezes: escutem o que o Senhor tem a dizer. Escutem, prestem atenção à sabedoria de Deus. Escutem qual é a boa notícia que Deus tem para vocês. Escute o que é que Deus tem a dizer no meio dessa bagunça de vida que vocês vivem. E nesse chamado, no versículo 1, ele vai falar o que é que Deus está oferecendo para essas pessoas. Venham vocês que estão sedentos e vocês que não possuem dinheiro algum. Essa feira é diferente, porque nessa feira você pode comprar sem dinheiro. E é interessante que não é entre na fila da cesta básica e receba a sua cesta. Não, ele usa a expressão compra, venha e compre sem dinheiro. Existe um custo, só que esse custo quem paga não é você. Venha, entre na fila e receba o que é seu. E ele vai dizer: venha e comprem e comam. Não só recebam, mas se apropriem disso. Nada é tão nosso quanto a comida que nós comemos e já estamos alimentados. Você pode ter a comida no armário, ela ainda não é tão sua quanto ela é quando ela está no seu estômago. E aqui ele traz um convite que vai levando você a um grau de envolvimento cada vez maior. Venha, compre e coma. Aproxime-se, aproxime-se e aproprie-se. É um convite em que você de repente se vê parte dessa história. E o que ele está vendendo também, e vendendo de graça, também é algo significativo para quem está comprando. Porque ele está oferecendo leite e ele está oferecendo vinho. Venham e comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Venham, se aproximem e comprem vinho, leite e vinho. Leite, na cultura judaica dos tempos de Isaías, tinha a ver com um alimento que podia nutrir as pessoas por longo tempo. Era um alimento encorpado, sabe, lá na nossa região tem substância. Não sei se vocês usam essa expressão também, é substância. Então você tomava um leite para enfrentar um dia de trabalho. Talvez se fosse escrito hoje, na Paraíba fosse: vem e compre cuscuz do amarelo de milho, né, e vinho. Ou aguardente, para ser bem chocante, pinga. Porque ele diz assim: compre leite, que é aquilo que dá para você nutriente e substância, e compre vinho, que é o símbolo claro e clássico da alegria no Antigo Testamento. Era aquilo que é o luxo, sabe? É o supérfluo, é aquilo que transborda, é aquilo que traz a sensação de festa. E aqui o que Deus está oferecendo para essas pessoas, que sou eu também e é você, é um convite em que você, sedento, resolva a sua sede ao receber desse Deus sem custo, sem precisar pagar por isso, porque isso já foi pago. Leite, que é aquilo que você precisa, e vinho, que é a alegria que Deus dá sem você merecer, sem você comprar e sem custar nada. É esse o convite que Deus faz. E é como se ele não entendesse que alguém não recebesse essa oferta de bom grado, porque no versículo 2, quando ele fala sobre esse outro tipo de gente, ele fala: como é que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Como é que você está dedicando o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Você não está entendendo o que é que eu estou oferecendo. Como é que vocês estão gastando a vida de vocês? O convite que Deus faz é para as pessoas que estão ocupadas demais, sedentas demais, mas que precisam de nutrição e de alegria. Que precisam do básico, de força para existir e de alegria e de motivo para continuar existindo. E Isaías continua essa profecia em forma de conversa com essas pessoas, que também nos inclui, e ele fala no versículo 3:
Deem ouvidos, mais uma vez um verbo imperativo, e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Venham, escutem esse convite, deem ouvidos a mim. Me escutem, para que a sua alma viva. Eu sei que em pleno século XXI a gente falar sobre algumas coisas é meio abstrato demais, né? Nós somos uma sociedade bem concreta, a gente gosta de ver as coisas, de tocar as coisas, sentir as coisas, por mais virtuais que a gente esteja. E existe um conceito bíblico que é fundamental para que a boa notícia de Jesus tenha sentido para mim e provavelmente para você também, que é o fato de que isso que nós vivemos hoje não é tudo. A transcendência é algo necessário para que eu possa encontrar em algum momento esperança. Transcendência é quando eu desfruto da capacidade de compreender e desfrutar daquilo que se toca, que se vê, ou daquilo que é temporal, daquilo que cabe no tempo e no espaço. Isso é transcender. É quando eu encontro uma existência além daquilo que é só matéria, além daquilo que é só corpo. E sempre que a gente encontra a sabedoria bíblica, ela nos leva para um lugar de transcendência, onde a gente descobre ou redescobre que não somos somente passageiros, mas que existe algo além disso e antes disso, algo que extrapola o cronos, algo que extrapola o tempo. E uma das angústias humanas, que até tornam a possibilidade da existência, né, emocional possível, é a certeza de que nós morreremos. E uma das angústias humanas mais buscadas e mais confrontadas pela fé é justamente essa tensão que existe entre você estar vivo e a qualquer momento não estar mais vivo. E aqui o que Deus traz como resposta para esse sentimento humano é uma aliança que ele faz com o seu povo que precede o tempo de Isaías e que ultrapassa o nosso tempo. Porque ele diz, olha, venham até mim, porque a aliança que eu fiz com vocês é o fundamento de que a alma de vocês viverá para sempre. Vocês não precisarão enfrentar a angústia da morte e da separação para sempre. Lembra que a gente está contando aqui uma história. A palavra de Deus conta para a gente uma história. Ela não é somente assim, um monte de conceitos soltos e fatos aleatórios. Ela tem muito mais sentido se você encontra nela uma história com começo, meio e fim. Todas as coisas feitas em ordem e perfeição. De repente, essas coisas são colocadas em forma de caos. Né? Lembra que essa criação é também colocar ordem no caos. De repente, as coisas são colocadas em caos de novo pelo confronto pelo encontro do pecado com a existência humana nesse mundo. E aí a gente começa a viver uma vida de administração do caos, onde nós não fomos feitos para a morte e, de repente, precisamos lidar com ela. E lidar com a desordem. E a promessa de Deus de que colocaria em ordem tudo aquilo que está em desordem. E ele vai construindo essa história, e essa ordem ela é concluída e selada com a vinda de Jesus. E essa desordem é exterminada justamente com a aniquilação da morte. Então, é como se, ao ouvir esse convite, as pessoas que escutam Isaías estivessem ouvindo, olha, o maior medo que alguém pode ter está solucionado. Porque a aliança que Deus faz com vocês, a aliança que Deus está convidando vocês para fazer parte, traz para vocês uma nova perspectiva sobre morrer. Traz para vocês uma nova perspectiva sobre essa separação entre vida material e vida imaterial. É assim que Deus cumpre a sua aliança. E é interessante porque lá em Atos, no capítulo 13, queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia comigo lá. Em Atos, no capítulo 13. No versículo 34 e 35, vê só o que é que nós encontramos aqui. O fato é que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele disse noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. A promessa que Deus faz com Davi, que Isaías cita no
capítulo 55, é cumprida em Jesus, quando você escuta mais uma vez os próprios apóstolos reforçarem que em Jesus nós vemos a promessa que foi feita a Davi se cumprir, já que o santo, as pessoas que foram alcançadas pelo amor de Jesus, não enfrentarão a decomposição, uma linguagem poética e metafórica para falar de que nós não estaremos mortos para sempre. É isso que Isaías está trazendo para essas pessoas quando os convida para participar dessa refeição de leite e de vinho. E lá no capítulo, no versículo 6, ele vai explicar como alguém pode atender a esse convite. Se ele insiste com muitos verbos imperativos para que as pessoas venham e escutem, no versículo 6 ele vai dar corpo a esse chamado, porque ele vai dizer o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Está ouvindo esse convite? Esse convite tem tempo limitado. Por isso que ele diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Graça é algo que Deus faz por nós e que nós não podemos fazer, e que nos encontra apesar de nós. O amor de Deus é algo incompreensível, porque extrapola o nosso conhecimento e nos recebe e nos alcança como nós estamos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Só que existe um lado dessa história que precisa ser compreendido com mais seriedade. O tempo inteiro nós seremos apresentados nas Escrituras com o fato de que nós não desfrutamos de todo o tempo do mundo para ouvir o convite que Deus está fazendo. É como se realmente fosse uma festa que estivesse para começar, e Jesus usa essa parábola algumas vezes, e você tem tempo para aceitar esse convite. E você tem ocasião para chegar até a essa festa. E você rejeitar esse convite significa estar fora dessa festa. É uma coisa bem simples, é mais simples do que lógica. Né? Se eu aceito, eu vou. Se eu não aceito, eu não vou. É desse jeito. E aqui Isaías traz esse senso de urgência, porque ele fala: busquem o Senhor enquanto você pode achar. Quer dizer que isso não é uma situação permanente. Clamem por ele enquanto ele está perto. Se tem uma coisa que todo mundo sabe fazer, é clamar. Tem várias crianças aqui, e eu tenho certeza que quem é pai ou mãe já deve ter visto em algum momento de desespero do seu filho, qual é a primeira coisa que ele faz? Uma oração? Não, ele grita, né? Ô mãe, pai! Ele não vai fazer uma petição, escrever um documento, ou fazer uma oração, por mais gospel que ele seja. Ele vai gritar pela mãe ou pelo pai. É essa a figura que nós podemos ter quando a gente pensa em alguém clamando pelo Senhor depois de ser orientado a buscar por ele. Clamem pelo Senhor, porque ele está pertinho aí de vocês. Clamem enquanto ele está perto. A coisa apertou, grita. Não precisa fazer uma longa oração, um longo documento, escrever um texto ou pedir para alguém te receber numa igreja. Não. Se você percebe que esse convite é para você, pode gritar por Deus, chama por Deus que ele vem. É mais ou menos essa a instrução de Isaías. Você entendeu que você precisa desse leite e desse vinho? Você entendeu que está perdendo a sua vida com coisa que não vale a pena? Você entendeu que está vivendo sem propósito? Chama por Deus. Busca a Deus enquanto você consegue achar, porque ele sempre vai ouvir. E aí ele traz uma consequência prática disso. Porque ele vai dizer o que acontece com alguém quando essa pessoa busca a Deus. Ele fala que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. É muito bom falar do ímpio, do homem mau, do idólatra e do fariseu. Eu gosto muito, porque eles não têm nome. E para mim então é melhor ainda, porque não tem ninguém na Bíblia chamado Vandi. Mas eu quero dizer a você que toda vez que você lê um ímpio, ou um fariseu, ou um homem mau, você pode traduzir para a imagem de um espelho, e pode trazer a linguagem inclusiva de mulher má também, e de ímpia também para essa história, porque está todo mundo dentro do mesmo balaio, todo mundo dentro do mesmo pacote. Pessoas ímpias e pessoas más
e pessoas farisaicas são pessoas que se rebelam contra Deus e acham que sozinhos podem existir nesse mundo com o propósito, com a alegria e com a nutrição que precisam. Essas são as pessoas ímpias, essas são as pessoas más, essas são os fariseus. Eu não sei o feminino de fariseu, porque não existia, né? Então, com a atitude farisaica, tá melhor assim. Né? Fariseu não existia, é crime, não pode. Mas gente como a gente, nós somos os vilões da Bíblia. Pode olhar para essas pessoas e se enxergar como se fosse um espelho. Então, quando você escuta Deus falando assim, o homem mau, ou o ímpio, deixa e abandone os seus caminhos, está falando sobre nós. Está falando sobre a moralidade ou sobre a vida ética e prática de alguém que até então era contra Deus e que agora atende o convite desse Deus Criador. A gente às vezes esquece que graça inclui moralidade. Eu tenho falado sobre isso com constância, porque na exposição de Tiago, nós somos confrontados com isso o tempo todo. Porque sem obras, a fé é morta. Você me mostra a sua fé e eu te mostro as minhas obras. Então, a fé que me alcança precisa frutificar. É por isso que, ao ouvir o chamado de Deus e atender esse convite, as pessoas que escutam esse chamado de Deus são chamadas também a praticar o que ensina esse Deus, a colocar em prática uma vida que esse Deus ensinou que se vive, uma vida que Deus se agrada mesmo. E é interessante, nós vamos ver isso numa outra ocasião, como nada que Deus pede ou nada que Deus exige é algo que seja somente uma demonstração de autoridade. Ele tem autoridade maior e ele tem todo o poder. Mas o tempo todo, as regras de Deus são ensinamentos claros de como alguém pode ter uma vida mais abundante, próspera e feliz. Não são somente cerceamento da liberdade de ninguém. E aqui, Isaías traz uma palavra de Deus, onde ele diz, olha, busque Deus enquanto você pode achar, e quando você atender esse convite, você escute aquilo que Deus diz, e você deixe para trás a forma como você vivia, que você procure encontrar uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, que seja mais parecido com a forma como Deus pensa, mais parecido com a forma como Deus ensina, que a gente deve viver. E quando você se voltar para o Senhor, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, das pessoas más. E volte-se para o nosso Deus, que ele dá de bom grado o seu perdão. Você volta para Deus, você olha para ele, você escuta o que ele tem a ensinar, com a certeza de que ele vai ser misericordioso e de que ele vai perdoá-lo e que todos os dias ele dá uma nova chance para que alguém se pareça mais com Jesus. No versículo 8, ele vai dizer que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sempre tem mais do que a gente pensa para nós. Deus sempre sonha mais perfeito do que nós sonhamos para nós. Deus sempre tem alegria com mais perfeição do que nós pensamos para nós. As respostas de Deus sempre são melhores que a nossa. Quando Deus diz isso pela boca do profeta, é como se ele dissesse, não tenha medo de me buscar, não tenha medo de clamar por mim, não tenha medo de se arrepender, não tenha medo de me ouvir, não tenha medo de viver da forma como eu ensino que você viva, porque você pode até achar que sabe o que é bom, mas quem sabe o que é bom e perfeito sou eu. Eu sei que eu tenho um irmão, minha família é toda de céticos, somos um milagre. Né? Eu tenho um irmão caçula que ele dizia assim, sempre que alguém se converte, que é um jargão que a gente tem dentro da igreja, tá? Então sempre que alguém confessa a sua fé em Jesus, a gente fala que se converteu, que é uma expressão bíblica. Então ele dizia, sempre que alguém se converte, eu fico logo gelado. Por quê, Tuca? Porque eu sei que vai vir provação logo depois. Eu sei que logo depois a pessoa vai enfrentar uma dificuldade. Eu digo, calma que nem sempre é assim. Mas é que às vezes a gente acha que as nossas decisões, o nosso jeito de resolver as coisas são o jeito mais fácil, o melhor jeito, a melhor opção. E quando a gente decide fazer algo que é diferente do que a gente está acostumado ou do que a gente pensa que seria o mais prazeroso, o mais agradável,
poxa vida, minha vida agora não vai ter mais nada de bom para fazer, agora eu vou ter que pagar imposto dobrado, porque antes eu burlava o leão, né? Eu dava um jeito de passar a mão ali, agora eu vou ter que pagar isso, ou então agora eu tenho que pagar todos os direitos dos meus funcionários, que absurdo, vou ter mais essa despesa extra, ou vou ter que falar sempre a verdade, isso vai me levar a ter mais conversas difíceis, e eu não tenho paciência para DR, e eu não posso mais agora dar falso testemunho, e eu queria tanto defender aquele meu amigo, e eu preciso achar um jeito de ajudá-lo sem precisar colocar a minha integridade em risco. São perguntas práticas que a gente vai tendo que se confrontar todo dia, sabe, que tem a ver com ouvir esse convite que Deus faz, em deixar para trás aquilo que pessoas mais fazem. É esse o confronto. E a gente tem medo das consequências das decisões corretas, não tem? Eu tenho, às vezes eu tenho. Poxa vida, eu tenho mais preguiça do que medo, né? Para falar a verdade, né? Porque tem que, não, eu vou ter que ter aquela conversa, 2 horas de conversa agora que eu podia resolver com um atalho por aqui, mas não, tem que fazer certo. Então vamos conversar, sorrir, acenar, fazer a coisa certa. E é como se Deus dissesse para a gente assim, olha, o jeito que você pensa nem sempre é o melhor, na verdade nunca é, e os meus pensamentos, o meu jeito de fazer as coisas é sempre muito melhor do que o seu jeito de fazer as coisas. Então não tenta fazer as coisas do seu jeito, faz do meu, que é garantido, cola em mim que vai dar certo. Deus dá essa palavra de sossego, de calma, de paz para as pessoas, e aí ele vai finalmente chegar com a palavra de esperança para as pessoas cansadas e autossuficientes. Lembra que eu falei que a Bíblia é uma história com começo, meio e fim. Lembra que eu falei que Deus fez todas as coisas em ordem e em perfeição, que essas coisas foram colocadas em caos e em desordem por vontade humana, por meio do pecado e da rebelião contra Deus. Sofremos as consequências de estarmos de costas para Deus como humanidade. E aí nós caminhamos na palavra de Deus, nas Escrituras, para o momento em que esse caos que nós tentamos conter todos os dias será finalmente exterminado. As Escrituras nos levam para esse momento de reorganização, onde a desordem será finalmente terminada e a ordem será estabelecida com paz e harmonia. É isso que é o shalom. Sabe shalom que todo mundo fala? É a paz, shalom, shalom. Tem essa expressão. Shalom não é somente uma tradução de paz no sentido bélico da expressão, de que ninguém briga mais. Mas shalom é simplesmente a harmonia da criação, vivendo como ela deveria ser desde o início. São as coisas perfeitas como tudo deveria ser desde o começo. E aqui Isaías vai falar para essas pessoas e para a gente que a palavra de Deus ela é como a chuva e a neve. A chuva cai e ela não volta para o ar, né? Eu ia dizer estratosfera, mas não sei se é esse o nome mais, agora me deu um branco. Como? Antroposfera, melhor. Eu faltei essas aulas, que era antroposfera, troposfera. Então, a chuva não cai e volta para a troposfera, corta só essa parte aqui, que está certa, né? Para o lugar dela no ar, não volta atmosfera, se ela não tiver feito o papel dela na terra, que é a água cai, ela mata a sede daquilo que está sedento, ela alimenta o solo recebe ali os nutrientes, faz todos os processos químicos, que aí esses aqui eu não vi mesmo, que acontecem numa semente, e ela vai germinar, e ela vai frutificar, e aí a gente vai ter de volta a água de volta na troposfera, como ela volta, e aí tudo começa de novo. Isaías diz que é assim que funciona a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois nós vamos ver que o verbo, a palavra, habitou entre nós. Isaías faz uma clara referência, ou João faz uma clara referência a Isaías, a Jesus como a palavra que veio enviada por Deus para que a sede do sedento seja saciada, para que a fome do faminto seja resolvida. E a palavra de Deus, em forma de Jesus, vem a esse mundo e só retorna depois que a necessidade desse mundo está resolvida. Jesus é a água que mata a sede do sedento.
Jesus é a água que mata a sede daquele que nem sabe que está com sede. Por isso que Isaías diz, olha, esse sentimento que vocês têm de que falta alguma coisa, de que está seco, foi resolvido quando Jesus veio, quando Jesus habitou entre vocês. E ele deixou tudo garantido. E ele só voltou para o Pai quando garantiu que a sede de vocês está resolvida. E daí você encontra a figura clara dessa solução. Porque no versículo 12 você vê uma imagem pintada. Vocês sairão em júbilo, vocês que estão chorando. E vocês serão conduzidos em paz, vocês que estão em guerra. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. As montanhas cantarão. E todas as árvores do campo baterão palmas. Eu sairia correndo de medo, mas é uma linguagem para dizer que até a natureza vai celebrar. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, dentre as consequências do pecado na existência humana, você vê Deus dizendo que no campo onde os homens aravam a terra, iriam nascer cardos e abrolhos, 2 matos espinhentos que dão trabalho para você manejar o campo enquanto eles estão ali. E aqui você vê uma resposta onde Deus diz que no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, uma árvore bonita, frutífera. E em vez de roseiras bravas, que tem muito espinho no tronco, você não consegue nem tirar para colocar num jarro, você vai ter a murta, que serve para fazer os perfumes mais finos. Isso resultará em renome para o Senhor e para sinal eterno, que não será destruído. Aos sedentos, aos que estão em guerra, aos que estão cansados, aos que estão saudosos, aos que estão tristes, aos que estão perdidos, aos que estão desorientados, aos que não sabem por onde ir ou o que fazer, aos cegos, aos mancos, aos coxos. A palavra que Deus traz para essas pessoas é: o fim está próximo e o fim é apenas o começo. A palavra de Isaías é uma palavra de um convite a pessoas que estão em todos esses estados que eu pude elencar. Pessoas que podem ser resumidas como pessoas cansadas, pessoas que não sabem muito mais o que fazer. O busquem ao Senhor enquanto se podem achar é para a gente. O venha e compre sem gastar R$1 leite e vinho é para cada um de nós. Venham, porque o final que Deus preparou para você e para mim é um final perfeito que eu não consigo nem descrever com uma palavra que faça sentido para você. Eu preciso dizer que uma árvore vai bater palma para você entender mais ou menos o que é a alegria da promessa de perfeição que Deus tem. Eu preciso dizer que as montanhas vão fazer um coral para você poder imaginar mais ou menos que perfeição é essa de promessa que eu tenho para você. E essa promessa não é somente transparecida no texto de Isaías. Lá no capítulo 11, que nós lemos agora há pouco, ainda em Isaías, nós vimos a descrição de um mundo que seria perfeito, onde animais e pessoas e criação convivem em harmonia e em paz. E no capítulo 21 do Apocalipse, no versículo 4, um dos livros mais temidos, né, pelas pessoas que leem a Bíblia, nós vemos um dos maiores consolos e confortos que alguém pode ouvir. Porque nós escutamos um outro profeta dizendo que Deus apagará cada lágrima de seus olhos, e a morte não será mais, nem haverá luto, nem haverá choro, nem dor, já que as coisas anteriores passaram. É para esse destino que nós caminhamos. Isso não quer dizer que o hoje não vale a pena. O hoje vale a pena. É por isso que o convite do Senhor é para que a gente encontre leite, a nutrição que eu preciso, e vinho, a alegria que Ele tem para dar. É por isso que o convite do Senhor é para as pessoas que têm sede e sabem que precisam dessa água, e para as pessoas que estão tão envolvidas com as coisas dessa vida que nem sabem o que precisam. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que nos ensina a esperar com esperança. Todo mundo vai precisar esperar. Uns esperarão desesperados e outros esperarão esperançosos. Esperançosos
são aqueles que olham para o futuro na certeza de que Deus o tem em suas mãos e que está nos levando para esse momento de paz e alegria perfeita, onde a criação volta à sua harmonia e ordem original e onde já não haverá mais nada que cansa ninguém, onde não haverá mais suor derramado em vão, trabalho realizado à toa, diversão que seja vã, ou o luto que às vezes paralisa o nosso coração. Toda lágrima será enxugada. E como isso me alenta, e às vezes também me faz chorar, mas de alegria. E é isso que nós fazemos juntos quando nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje é mais um daqueles momentos especiais na comunidade de fé, em que nós utilizamos desse meio de graça, desse sacramento, ou seja, daquilo que Jesus nos ensinou a fazer enquanto nós não nos reencontramos com Ele, para anunciarmos essa esperança. Quando nós participamos do pão e tomamos do vinho, do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor é a consumação da promessa que Deus havia feito lá no Gênesis, reforçada em Davi, reforçada por Isaías no capítulo 55, quando ele fala da aliança de Deus. E esse é o símbolo de que Deus cumpre e garante a sua aliança. Esse é o símbolo que nós estamos caminhando para a conclusão dessa história, em que nós encontraremos finalmente o shalom de Deus, a paz, a sua presença, a perfeição, a alegria que não passa. Essa é a garantia que nós temos, que a palavra de Deus é como a neve e como a chuva, que cai sobre a terra, cumpre o seu papel, para depois voltar para onde veio. Este é o símbolo disso. Por isso que todas as pessoas que acreditam que são pecadores e pecadoras, e que reconhecem em Jesus Cristo a única resposta para o problema do seu pecado e a sua distância entre Deus e as pessoas, se você reconhece que Jesus é a única forma de que alguém pode voltar-se de volta para Deus, você é convidado a participar da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, explica que isso não pode ser feito de maneira leviana, ou seja, irresponsável, mas que cada um possa pedir que o Espírito Santo sonde o seu coração, para que nós saibamos a importância daquilo que estamos fazendo, para que nós possamos pedir perdão por nossos pecados, nos reconciliarmos com pessoas que fazem parte da nossa vida, e assim a gente entenda que está diante de um sacramento, de algo maior do que somente pão e vinho. Se você entende que é isso que nos reúne aqui em torno dessa mesa, você é convidado a participar da comunhão conosco. Queria convidar aqui o pessoal do louvor